Como os irmãos sabem bem, há alguns meses estamos estudando, com a graça de Deus, esse livro de Atos dos Apóstolos, ou como melhor seria chamá-lo, livro de Atos de Cristo glorificado, através do seu Espírito, pela instrumentalidade dos seus apóstolos. Não apenas atos, mas atos e ensinos de Cristo glorificado. Nesse livro encontramos várias mensagens, várias pregações, vários testemunhos apostólicos, mas encontramos também o relato de várias atividades, vários acontecimentos, diversos eventos, que em última instância não são eventos que devem ser atribuídos meramente a homens ou a apóstolos, mas são eventos que em última instância devem ser atribuídos a Cristo, como ele se encontra agora com toda a autoridade que lhe foi conferida, sentado à direita do Pai, governando este mundo para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem, bem do seu povo eleito, e para o louvor, honra e glória do seu nome. O próprio início do livro de Atos, como já sabemos bem e convém relembrar, no primeiro versículo, o autor desse livro, que na verdade é o segundo volume, o primeiro volume é o Evangelho de Lucas, afirma que ele escreveu o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o que, por implicação, significa que nesse segundo volume, nesse segundo livro da sua obra, ele está relatando as coisas que Jesus continua a fazer e a ensinar através do seu Espírito Santo, sempre presente e muito presente no livro de Atos, através dos seus apóstolos também, que receberam a promessa de que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e seriam então testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Nós já vimos como o Senhor Jesus foi assunto aos céus, nós já vimos como a igreja primitiva escolheu um substituto para Judas, o traidor. Já vimos como o Espírito Santo prometido desceu, sendo derramado e inaugurando essa nova era da dispensação da graça, que pode ser também chamada da dispensação do Espírito Santo de Deus, porque ele opera de maneira mais rica e mais abundante do que operou na antiga dispensação. E estamos agora considerando uma série de eventos que ocorreram a partir do momento em que Pedro e João se dirigiam para o templo com o propósito de orar e, naquela circunstância, operaram ou foram instrumento da operação daquele impressionante milagre em que um homem de 40 anos que mendigava à porta do templo teve não apenas a sua saúde restabelecida, porque ele era um paralítico de nascença, e pôde então ficar de pé, andar e saltar, mas também teve a paralisia do seu coração curada, e foi redimido e salvo, e passou a louvar a Deus, a adorar a Deus, a se unir à Igreja de Cristo nas pessoas de Pedro e João. Vimos como esse evento, esse milagre, essa cura, foi seguida de uma pregação, de um testemunho apostólico, quando Pedro então prega um sermão cristocêntrico, teocêntrico, desvia o foco deles mesmos para Cristo, dizendo: por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão,
Essa é a resposta. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais. Ele glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. E então Pedro prega esse segundo sermão, ousado, corajoso, teocêntrico, cristocêntrico, evangelístico, abrindo uma porta de oportunidade para que mesmo aqueles que haviam sido instrumentos de Satanás, mas para fazerem a vontade de Deus determinada desde toda a eternidade, mesmo eles pudessem ser objeto da graça de Deus, pudessem encontrar a salvação, ter o coração mudado e serem feitos novas criaturas, se confiassem a Cristo e a obra redentora que Ele veio para realizar e realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. Os irmãos sabem, devem lembrar, que porque eles realizaram aquela cura e porque testemunhavam acerca, especialmente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como sendo o Messias prometido, os apóstolos Pedro e João foram lançados na prisão, foram presos, e ali tiveram novamente a oportunidade de, com intrepidez, anunciar o Evangelho, testemunhar de Cristo como Salvador, ressurreto, e então foram ameaçados de que não poderiam mais falar ou ensinar no nome de Jesus. Mas eles mesmos declararam que eles não poderiam deixar de fazer isso. E colocaram uma questão para os seus interrogadores: considerem vocês mesmos se nós devemos obedecer a Deus ou a vocês. E aí então, sendo soltos pela graça de Deus, poderiam muito bem ter sido ali sentenciados à morte, como o Senhor Jesus foi, há pouco tempo antes, pelo mesmo Sinédrio. Eles se dirigiram para a comunhão dos santos, buscaram os irmãos para a igreja, e ali então relataram tudo aquilo que havia acontecido, e então oraram a Deus, adorando a Deus, reconhecendo a sua soberania como Deus soberano sobre os céus, sobre a terra, o grande déspota, o grande Deus que tem toda a autoridade sobre a criação, sobre a criatura que é obra das suas mãos, Deus da providência, Deus da criação, Deus da redenção, Deus da revelação. E então, havendo adorado a Deus, reconhecendo Deus como soberano sobre os céus, sobre a terra, sobre a vida deles, portanto, eles pedem que Deus conceda a eles não o livramento daquela situação, não que nada lhes acontecesse. Eles não rogaram pela vida deles ou pelo bem-estar deles, mas eles rogaram ali, pediram ali que Deus concedesse a eles intrepidez, coragem, ousadia, para continuarem no ofício que Deus havia concedido a eles de testemunhas da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vimos então, irmãos, como havendo eles orado, tremeu o lugar em que eles estavam, e todos ficaram cheios, foram reenchidos pelo Espírito Santo, do Espírito Santo, e com intrepidez continuaram anunciando a palavra do Senhor. O texto que agora nós temos diante de nós, que lemos há pouco, dos versos 32 ao verso 35, a gente pode dizer assim, mais ou menos uma ponte entre o que vem antes e entre o que vem depois. Uma ponte no sentido de que nessa porção nós encontramos sendo enfatizado a continuidade do testemunho apostólico que vinha sendo realizado antes e pelo que eles haviam acabado de orar. Que Deus concedesse a eles intrepidez para que eles perseverassem, continuassem corajosamente dando testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo em que introduz as duas pequenas sessões seguintes, o final do capítulo 4 e os primeiros 11 versículos do capítulo 5, que tratam de dois exemplos, um positivo
e o negativo da prática da igreja primitiva de vender propriedades e bens naqueles que possuíam mais condições, mais riquezas, e depositarem esse valor correspondente aos pés dos apóstolos para que eles então utilizassem aquilo de conformidade com as necessidades dos membros da igreja mais carentes. Temos, ou seja, a oferta de Barnabé e de Ananias e Safira, que nós estaremos considerando, se Deus nos permitir, na semana que vem. Mas além de uma ponte entre as sessões anteriores e as sessões seguintes, a passagem que eu acabei de ler com os irmãos é o segundo retrato da igreja primitiva. É uma fotografia curta daquele momento ali, daqueles primeiros anos da igreja primitiva nessa dispensação da graça. Eu digo o segundo retrato porque o primeiro se encontra no capítulo 2, os irmãos devem lembrar, nos versos 42 ao verso 47. Vale a pena darmos uma olhada nessa fotografia anterior, antes de fixarmos os nossos olhos nessa segunda fotografia que Lucas coloca diante de nós. Na primeira fotografia, Lucas descreveu ali, resumidamente, a vida na igreja, o culto e a vida na igreja primitiva com as seguintes palavras: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o primeiro retrato. Os irmãos devem lembrar que, depois de haver dado esse retrato, essa fotografia da igreja naquele momento, Lucas, então, focaliza o zoom da sua câmera fotográfica, se poderíamos chamar assim, e focaliza, então, aquele episódio da cura que se desdobrou com a pregação, como eu mencionei há pouco, com a prisão e com a oração. Milagre, pregação, prisão, oração. O segundo, alguma coisa semelhante vai acontecer aqui com o segundo, com a maneira de Lucas registrar essa história salvífica, essa história da redenção. Depois de ele nos dar esse retrato que agora nós estamos considerando, ele novamente focaliza o zoom da sua câmera e então focaliza ali alguns exemplos daquilo que ele havia mencionado, especialmente nas pessoas de Barnabé, depois de Ananias, de Safira, depois dos milagres e assim por diante. Mas vamos, irmãos, focalizar agora, vamos focalizar nossa atenção nesses versículos que nós lemos há pouco. Vamos relê-los, são 4 versos apenas e vale a pena relê-los. Olhem a fotografia, a segunda fotografia da igreja primitiva que Lucas nos fornece no seu livro. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casa, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse texto, em primeiro lugar, para as características que Lucas destaca aqui da igreja primitiva. E a seguir, então, para a fonte
dessas virtudes que Lucas ressalta aqui, nesse retrato breve, curto, que ele nos dá da igreja naqueles primeiros anos, na sua infância, nessa nova dispensação da graça ou dispensação do Espírito Santo de Deus. Eu queria destacar para os irmãos aqui nesse texto 3 virtudes, 3 características que na verdade são 3 virtudes da igreja primitiva. A primeira delas é claramente destacada aqui no início, a unidade de coração e de alma que marcava os membros daquela comunidade recém-nascida, a igreja primitiva. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Lucas ressalta isso lá, ressalta aqui de novo, que embora o número estivesse crescendo, que embora, através da pregação do Evangelho, do testemunho fiel e corajoso apostólico, as pessoas fossem sendo alcançadas pela graça de Deus, e tendo o coração convertido, e somando o número assim, a igreja primitiva, 3.000, 5.000, aqui o número não é precisado, mas é descrito como uma multidão dos que criam. Embora o número fosse grande, e provavelmente há muitas razões para nos levar a entender que eles não se congregavam, reuniam numa só congregação, 5.000 pessoas, mas era dificílimo, mas que eles já passavam naquele momento a se congregar em casas específicas, com seus líderes lá, já sendo treinados ali de maneira incipiente. Ainda assim, havia aquilo que Lucas descreve aqui de uma unidade de coração e de alma. Várias pessoas, multidão, provavelmente nem todos ali congregados, todos juntos, certamente pessoas de várias idades, crianças, jovens, adultos, pessoas idosas, homens, mulheres, certamente pessoas oriundas de várias nacionalidades, como nós vimos ali em Atos, no capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo. Certamente pessoas que anteriormente tinham posições até teológicas diferentes, aqui nesse grupo grande, com certeza havia fariseus convertidos, havia saduceus convertidos, havia membros de um partido judaico mais revolucionário na época, certamente havia pessoas que anteriormente tinham posições teológicas e que no contexto judaico da época, podíamos dizer até políticas diferentes, mas que uma vez o coração sendo alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Deus através da pregação fiel, corajosa, cristocêntrica, apostólica, são descritas como uma multidão com um só coração e com uma só alma. E com um só coração e alma, com essa expressão, o Lucas quer significar uma unidade profunda. Ele não está, é uma expressão que não significa simplesmente coração como esse órgão nosso, ou a alma como esse elemento espiritual que constitui a nossa natureza, mas é uma expressão que significa o todo do nosso ser, coração e alma, quer dizer, a nossa vida como um todo, o nosso pensamento, a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso propósito. O que Lucas está dizendo é que aqueles irmãos que constituíam a igreja primitiva naquele momento eram pessoas que, embora fossem provenientes de contextos diferentes, tivessem idades diferentes, outrora tivessem pensamentos diferentes, agora eles eram marcados por uma unidade que não se confunde com conformidade. Eles não eram clones uns dos outros, cópias uns dos outros, e nem tem a ver aqui com uma unidade institucional ou denominacional, de simplesmente serem membros de uma denominação ou uma instituição, mas Lucas está enfatizando que eles eram organicamente um corpo. Eles eram na vontade, no pensamento, na devoção a Cristo, no propósito de viverem de conformidade com a vontade de Deus e de verem o reino de Deus sendo promovido, expandido
e alcançando aqueles que não conheciam ainda a graça de Deus, para que toda honra, toda glória e todo louvor fossem tributados ao nome do Senhor. Mas além dessa característica, ou dessa virtude que Lucas destaca logo no início, essa unidade, e é uma unidade que levava as pessoas, os membros da igreja, a não considerarem, ou literalmente, como diz o original, a não declararem ou estarem dizendo que as coisas que eram suas, e, portanto, não tinham a disposição de ajudar ou de compartilhar com alguém se tivesse necessidade. Não havia esse pensamento na igreja, e era uma das coisas que era marcante na igreja primitiva, era essa disposição de não considerar, dessa unidade se manifestar no fato de eles não considerarem as suas propriedades, os seus bens, como se fossem propriamente seus, mas de Deus, como de fato as nossas coisas são. Nossos bens não são nossos, na verdade eles são de Deus. Deus coloca à nossa disposição para o nosso serviço, para o nosso bem, da nossa família, e para servir a Deus, servindo a igreja. E eles, então, são descritos aqui como tendo essa marca. Era uma comunidade, era um grupo de pessoas que não via as coisas que tinham como sendo próprias, mas foram alcançados de tal maneira pela graça de Deus, e tinham uma noção de corpo, de família, de aliança, do pacto, da aliança, de igreja, tão profunda, meus irmãos e irmãs, que eles não reivindicavam uma propriedade exclusiva dos bens que aquelas pessoas que tinham mais recursos na comunidade possuíam. Mas além dessa unidade que se expressa nessa disposição de não considerar propriamente seu, aquilo que tinha, a outra marca, bem ligada, estreitamente ligada a essa unidade de coração e alma, é a liberalidade ou a generosidade que marcava aquela igreja primitiva, no sentido de ter a disposição para socorrer aqueles irmãos e irmãs que tinham necessidade no meio deles. A parte final dos versículos que eu li, o versículo 34 e o versículo 35, ressaltam essa liberalidade ou essa generosidade daqueles que tinham mais recursos na igreja primitiva, no sentido de socorrer e de assistir através da direção, da coordenação, da supervisão apostólica, da autoridade apostólica, aqueles irmãos e irmãs mais necessitados naqueles primeiros anos ali na igreja primitiva. Olhem o que diz o versículo 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um, a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Esse era o costume na época. As pessoas que possuíam mais bens, propriedades adicionais, aquelas básicas para a sua subsistência, elas acabavam vendendo terras ou casas, eu quero deixar claro isso para os irmãos, não de maneira compulsiva, não havia nenhuma obrigatoriedade nesse ato. Eles eram livres para preservarem as suas propriedades, e se quisessem vender as suas propriedades, vendiam, ficassem com os recursos. Não havia nenhuma obrigatoriedade nesse ato. Isso fica claro no capítulo 5, no episódio de Ananias e Safira, no versículo 4, aonde Pedro diz: conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no teu coração esse desígnio, não mentiste a homens, mas a Deus. Nós vamos considerar essa passagem
essa falsificação de generosidade, essa atitude hipócrita, terrível de Ananias e Safira. O pecado deles, não adianto apenas, não consistiu eles podiam ter ficado com os bens, não teria nenhum problema nisso. Eles poderiam, se quiserem ter vendido, ficado com todo o dinheiro, não tinha problema nenhum. Eles podiam ter vendido, ficado com uma parte do dinheiro, não tinha problema nenhum. Mas eles foram hipócritas e fingiram que estavam dando tudo, quando na verdade não estavam dando tudo, e mentindo aos apóstolos, como autoridade representativa de Deus, eles estavam mentindo ao Espírito Santo de Deus. Mas a maneira como Lucas descreve a questão aqui, em Atos 5, fica claro que não havia nenhuma obrigatoriedade da parte da igreja, de membros que tinham mais, de se desfazerem das suas propriedades, mas era um ato voluntário. Era expressão de amor mesmo. Eram irmãos que possuíam mais e que, movidos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eles então dispunham aqueles bens, propriedades adicionais que tinham, e então, na medida que havia necessidade, eles faziam isso e entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, ou seja, colocavam ali, ofertavam aquilo, ofereciam aquilo para ser utilizado e assim suprir a necessidade daqueles irmãos e irmãs que porventura estivessem passando necessidade lá naqueles momentos ali no início da história da igreja. É um exemplo, portanto, de liberalidade, de generosidade para socorrer, assistir os necessitados naquele momento ali na igreja primitiva. Eu penso que aqui duas observações precisam ser feitas. Primeiro, se os irmãos continuarem lendo o Novo Testamento, verão que essa prática não continuou, mesmo na igreja primitiva. A igreja foi se organizando, foi se estruturando, e então, ao invés de a cada momento que tivesse alguma necessidade fosse mantida aquela prática, a igreja passou a utilizar-se mais de ofertas ordinárias e de coletas ordinárias, e dízimos mesmo ordinários, então, para suprir as necessidades da igreja e assim minorar ou aliviar o sofrimento e a necessidade daqueles que estavam numa situação mais carente na igreja, e aqueles então que podiam mais, tinham condições de aliviar as necessidades daqueles que podiam menos. Então, de modo geral, mesmo depois na história da igreja, essa tem sido a maneira bem mais organizada já de se realizar essa assistência. O importante é que, como crentes em Cristo, nós não consideremos nosso aquilo que tem, mas nós compreendamos que nós somos mordomos da graça de Deus. Ele nos tem abençoado, a uns mais, a outros menos, financeiramente falando, e não há aqui também nada que se confunda com socialismo, com comunismo ou com qualquer coisa parecida. Aqui não há nenhum tipo de obrigatoriedade nessa prática. O que há aqui é uma voluntariedade por amor a Cristo. Por amor a Cristo, por amor a Deus, entendendo essa irmandade, esse conceito de corpo, que nós somos membros uns dos outros, para suprir a necessidade grande na época, aqueles que mais tinham alguns recursos, então se dispunham até a vender, quando necessário se tornou, para, naquela circunstância específica e peculiar, assistir aqueles que estavam necessitando. E a outra observação que eu penso precisa ser feita é que toda assistência diaconal precisa ser feita com cuidado e com prudência. Precisa ser feita. Deus nos dê a graça, como igreja, de que não haja pessoas necessitadas entre nós. Que pela misericórdia e graça de Deus, nós possamos assistir aqueles que precisam. E há uma regra básica, fundamental, para assistência àqueles que precisam, na igreja, assistência diaconal. A regra a gente pode escrever assim: assistir de acordo com a necessidade real de cada um.
Não sei se os irmãos observaram, mas nos dois retratos a mesma expressão é utilizada, tanto no retrato que Lucas dá no capítulo 2 na igreja primitiva, de acordo com a necessidade, ou à medida que alguém tinha necessidade, no verso 45 do capítulo 2, e aqui também no versículo 35 do capítulo 4, à medida que alguém tinha necessidade. Lucas repete a expressão, e aqui nós temos a regra que deve ser seguida pela igreja na assistência diaconal. A necessidade real. E há irmãos que podem, em determinados momentos, passar por necessidade real e que precisam, de fato, ser assistidos pela igreja. Claro, essa necessidade pode vir por várias maneiras. Pela idade, um órfão na igreja, uma pessoa idosa que não pode mais trabalhar para se sustentar, uma pessoa deficiente física na comunidade que realmente não pode suprir as suas necessidades, ou uma pessoa que passa por um momento de catástrofe, um incêndio, perde a sua casa, sei lá, alguma coisa assim, ou perde seu emprego e temporariamente precisa da assistência da igreja, dos irmãos, e há várias razões, mas a regra é uma real necessidade. À medida em que haja real necessidade, a igreja, nós devemos sempre estar dispostos a repartir aquilo que nós temos para minorar o sofrimento daqueles que precisam. Isso naturalmente é feito na igreja, quando nós dizimamos, nós damos o dízimo daquilo que nós recebemos, ou até alguma oferta em ocasião especial necessária, mas evitamos estar falando de recursos financeiros na igreja por uma razão muito simples, é que é o contexto aí fora. Os irmãos sabem, há algumas denominações, algumas igrejas ditas evangélicas, que só se fala em dinheiro, 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 e que na verdade não passa de exploração, e muitas vezes até do pobre mesmo necessitado, ele vai ali para deixar o último dinheirinho que tem, na esperança de ter abençoado com prosperidade, com saúde, coisas dessa natureza, e essas igrejas prosperam, porque há aqueles que querem ser enganados também, que buscam apenas a prosperidade, que buscam essas coisas mesmo, e é quase como uma loteria supersticiosa para ver se conseguem alguma coisa mais na vida. Mas já por esse contexto nós evitamos falar desse assunto. Mas é claro que os irmãos dizimam e que é com esses recursos que, entre outras coisas, entre a manutenção da igreja para a promoção do reino de Deus, nós procuramos assistir às necessidades daqueles que entre nós passam por necessidade. Além disso, como eu mencionei, quando tratei do primeiro retrato, aqui ali, mesmo fora ou extra orçamento da igreja, alguns irmãos, quando surge uma outra necessidade assim, maior, sem que ninguém fique sabendo, porque a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos estar na praça publicando aquilo que se faz, mas a igreja procura sempre se reunir, isso sob a direção da igreja. Observe que essas coisas não ocorreram aqui, assim, cada um fazendo aquilo que tem vontade, mas foi trazido aos pés dos apóstolos, os apóstolos coordenavam essa assistência. Depois a tarefa ficou grande demais. Lá no capítulo 6 do livro de Atos, os irmãos vão ver que algumas viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas nessa distribuição. E aí então os apóstolos tiveram que eleger algumas pessoas piedosas, homens cheios de Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria, os quais foram encarregados desse serviço. E, portanto, eu não quero encorajar na igreja que duas, três pessoas, 4 pessoas estejam aqui ali se reunindo e juntando. Os irmãos não devem fazer isso. Não devem fazer. E quando por um lapso, nós tivemos conhecimento que alguns irmãos já estavam fazendo isso, nós chamamos e procuramos alertar que não, faça assim não. Vá falar com os diáconos. Fale com a junta diaconal, e a junta diaconal coordena isso para ver se é legítimo, se deve fazer, não deve fazer, até que ponto deve ser feito, até que ponto não deve ser feito. Essa é uma função, é um ofício mesmo, o ofício dos diáconos, da assistência diaconal, e que deve ser realizado sob a supervisão diaconal, sendo as necessidades reais avaliadas, para que não haja nem preferência de uns em detrimento de outros, e para que não haja também
ninguém seja esquecido e, por outro lado, não haja erro de extrapolar nesse sentido. Eu digo isso com autoridade bíblica. Em 1 Timóteo capítulo 5, os irmãos podem olhar, convém, vale a pena. Aqui está o apóstolo Paulo escrevendo ao evangelista Timóteo, e ele adverte Timóteo no que diz respeito à relação com várias classes de pessoas, homens idosos, viúvas, servos de senhores, presbíteros, etc. E a partir do versículo 3 do capítulo 5 da sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, vejam só, prescreve regras para assistências até às viúvas. Quer dizer, viúvas seriam uma das classes de pessoas que poderiam não poder se manter a si próprias e poderiam ser assistidas pela igreja. Mas mesmo assim havia critérios para que isso fosse realizado, para que os irmãos não pensem que essa assistência deve ser alguma coisa assim, o Deus dará, né? Sem consideração, sem reflexão. O mundo é que faz assim. O mundo lá fora não se preocupa seriamente com essas coisas. Então, para o garoto na porta do carro, abre ali, pede o dinheiro e a pessoa vai e dá. Porque ele não faz isso de maneira séria. Ele não tira 10% do seu recurso, ou até 20% quando necessário, ou até mais, para suprir realmente a necessidade daqueles que sabem que estão precisando. E no momento desse, o que eles estão fazendo é simplesmente jogar essas crianças para o crime, para a marginalidade, não estão ajudando absolutamente nada. E nós não devemos fazer isso, os irmãos não devem fazer isso, certamente não fazem. Mas, e fazem assim sem critério, ou qualquer coisa assim. Mas vejam como o apóstolo Paulo trata dessa questão aqui de maneira séria e orienta Timóteo no seguinte sentido: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro, ou seja, os filhos e netos, a exercer a piedade para com a sua própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Portanto, não seja inscrita na lista de beneficiários dessa assistência diaconal da igreja, não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos, portanto não possa mais trabalhar, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. E no versículo 16, no final, o apóstolo Paulo ainda acrescenta: se algum crente tem viúvas, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Aqui entenda-se, as que são realmente necessitadas. Parece bem claro, irmãos, através dessas instruções que o apóstolo Paulo nos dá, que como nós devemos interpretar essa expressão que se repete lá no primeiro retrato e no segundo retrato, de acordo com a necessidade de cada um, de conformidade com a necessidade real que as pessoas apresentarem, para que ninguém entre nós seja encorajado ao descuido, né? a não proceder como deveria proceder no que diz respeito a essas questões. Na verdade, esse texto deixa claro que a necessidade, a responsabilidade primária da manutenção das pessoas necessitadas é dos familiares crentes. Os familiares crentes, é responsabilidade dos familiares crentes suprir a necessidade daqueles, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu irmão, daqueles que são parentes. Se tem condições e é crente, então eles devem assumir essa responsabilidade. Mas isso não significa que a igreja não tenha responsabilidade. Tem, deve ter, devemos fazer isso, e os irmãos todos têm uma parcela nisso,
porque podemos muito bem, especialmente as pessoas que mais podem precisar, e são aquelas que dificilmente nos iriam solicitar ajuda, os irmãos podem nos ajudar muito em percebendo a necessidade de um irmão ou de uma irmã, sendo uma necessidade real, procurar um presbítero, procurar um diácono e nos comunicar essa necessidade para que nós possamos então estudar a situação, estudar o caso e então socorrer cada um à medida da necessidade justa e real de cada membro na igreja. O que nós percebemos sempre é que aqueles que mais precisam têm muita dificuldade de aceitar, às vezes até a ajuda, né? Porque não querem ser pesados mesmo a igreja, e no que depender deles, eles jamais pediriam. E esse a gente tem que ter o maior cuidado, porque são aqueles que nós podemos descuidar e não perceber a necessidade, e Deus nos livre e nos guarde, de entre nós haver irmãos passando por justa e real necessidade, sem estarem sendo socorridos por nós, que somos irmãos em Cristo. Essa é a lição que esse retrato da igreja primitiva nos dá. Entre as marcas, entre as características, entre as virtudes da igreja primitiva, Lucas ressalta, ele destaca a unidade de coração e alma, e ele destaca a liberalidade ou a generosidade para socorrer os necessitados à medida que alguém tinha necessidade. A terceira característica, irmãos, da igreja primitiva, ou virtude da igreja primitiva, ressaltada nessa porção, eu deixei para o final, porque as duas coisas estavam relacionadas aqui, essa unidade e essa liberalidade, a fidelidade apostólica no testemunho da ressurreição de Cristo. Versículo 33, com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E essa os irmãos lembram bem aqui o contexto, né? Os apóstolos haviam sido comissionados a isso. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse era o ofício deles. O ofício principal apostólico era exatamente serem testemunhas da ressurreição de Cristo. Mas os irmãos sabem que se Cristo os havia comissionado a isso, o Sinédrio os havia proibido de fazer isso. Eles não poderiam falar, nem ensinar, nem pregar em o nome de Jesus. Mas os irmãos sabem que a igreja havia orado, e eles haviam orado, no sentido de que Deus concedesse a ele intrepidez, porque nesse momento é a ocasião em que importa antes obedecer a Deus do que ao homem. Se Deus diz faça isso, e um homem qualquer diga não faça isso, nós devemos obedecer a Deus. E se Deus diz pregue o Evangelho, e anuncie o Evangelho, e testemunhe da ressurreição de Cristo, ainda que reis, autoridades e príncipes nos mandem parar, nós vamos continuar anunciando o testemunho de Cristo e pregando a salvação única em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles fielmente, irmãos, estavam aqui cumprindo, continuavam, perseveravam, cumprindo o seu ofício. Continuavam pregando o Evangelho. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho, eles continuavam ali naquele ato frequente de testemunhar da ressurreição do Senhor. E é claro que o objeto do testemunho deles, juntamente com a ressurreição, era tudo aquilo que a ressurreição envolvia. Como falar da ressurreição, sem falar da encarnação, da morte, da ascensão, da segunda vinda do Senhor Jesus. E como falar desses eventos da vida de Cristo, sem falar do significado desses eventos da vinda de Cristo. Sem dizer que aquele que se fez carne, esse Jesus, que eles haviam sentenciado à morte, o Nazareno, era ninguém menos que o Filho de Deus, que veio a esse mundo e assumiu a nossa natureza humana, e que morreu na cruz não simplesmente como um criminoso, porque não era um criminoso, ou simplesmente como um inocente, mas morreu na cruz de maneira expiatória, para pagar a culpa do pecado, dos pecados dos eleitos de Deus, carregando sobre si a nossa culpa, porque aquele que não conheceu o pecado, como vimos hoje de manhã, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E ali, portanto, quando Lucas registra
que os apóstolos continuavam com grande poder, dando testemunho da ressurreição, devemos entender isso como um resumo da pregação apostólica, que se centralizava na ressurreição de Cristo, como deve se centralizar mesmo. Porque se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e ainda somos escravos dos nossos pecados, e todo o cristianismo, a fé cristã, não vale nada, é jogado por terra. Mas Cristo ressuscitou, e eles proclamavam isso. Esse Jesus que vocês sentenciaram à morte, que vocês traíram, Deus o fez Senhor e Cristo. E Ele que fez isso, e é em nome dEle que esse homem foi curado, e é em nome dEle que nós anunciamos o Evangelho, e convocamos vocês ao arrependimento, para que se convertam, e creiam e aceitem de fato Cristo como único Senhor e Salvador, como Messias prometido, e se arrependam, portanto, assim, dos seus pecados. Mas, irmãos, se por um lado, aqui nós temos essas características ou virtudes da igreja primitiva, unidade de coração e de alma, liberalidade ou generosidade para assistir aos necessitados, dentro da igreja especialmente, e fidelidade no testemunho apostólico, se nós parássemos aqui, seria moralismo, eu estaria pregando moralismo. Até a Rede Globo pode fazer uma campanha, Criança, Esperança, sei lá o quê, e convocar as pessoas para assistir e dar e distribuir um pouco aos outros. Não faria diferença entre a nossa pregação e a propaganda da Globo ou qualquer outra instituição filantrópica que possa haver por aí. Mas aqui não tem nada humano. Nós não devemos encarar essas virtudes, unidade, liberalidade, fidelidade, como simplesmente virtudes humanas. Há embutido nesse texto a fonte dessas virtudes da igreja primitiva. Há embutido no texto a explicação para essa unidade tão profunda e genuína e que se concretizava nessa liberalidade, nessa generosidade, ao ponto de estarem dispostos a vender propriedades e bens para suprir a necessidade dos irmãos, e ao ponto de colocarem a vida em risco, desobedecendo às autoridades da época, mas continuando no testemunho apostólico. E as fontes dessas virtudes são, primeiro, a abundante ou extraordinária graça de Cristo. A graça abundava sobre eles. Os irmãos querem saber por que a igreja era assim? Porque havia abundante graça sobre eles. Talvez no português aqui nós possamos ser levados a entender que essa abundante graça se refere apenas aos apóstolos, mas não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é que essa graça abundante ou extraordinária estava sobre toda aquela igreja, sobre toda aquela comunidade. Esse todos eles aqui é toda a igreja. Toda no sentido genérico, não quer dizer que no meio da igreja não houvessem hipócritas como Ananias e Safira, porque eles estavam lá. Mas de um modo geral, a igreja era marcada por uma graça abundante. Deus estava sendo gracioso para com eles. E aquela unidade e aquela liberalidade eram frutos dessa graça abundante. De um Deus gracioso. De um Cristo que foi assunto aos céus e de lá distribui as bênçãos deles e comunica graça ao seu povo. Pela pregação do Evangelho, pelos sacramentos, pela oração, Deus comunica graça a nós. E assim abençoa o seu povo. E abençoa ali abundantemente, extraordinariamente, naquele período ali de reavivamento, a igreja, naqueles primeiros instantes da sua vida, nessa nova era do Espírito, nessa nova dispensação da graça. Mas além dessa abundante graça que havia sobre todos, no que diz respeito à pregação apostólica, essa graça tomava forma de poder do Espírito Santo. E havia também o poder do Espírito Santo. Não vamos atribuir a intrepidez apostólica, não vamos atribuir a coragem dos apóstolos em continuarem ali, mesmo que contrariando a proibição do Sinédrio, anunciando o Evangelho, testemunhando da ressurreição de Cristo, a mérito deles, ou virtude deles. Eles estavam fazendo assim por causa do poder do Espírito. Não foi o que Cristo havia prometido?
Espere em Jerusalém, espere em derramamento do Espírito Santo, mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, poder para testemunhar, graça para compartilhar, poder para testemunhar. São fontes dessas virtudes da igreja primitiva. Aqueles irmãos, a graça de Deus pairava sobre eles. Na pregação apostólica, e por meio da leitura da palavra, o Espírito Santo foi derramado e grande graça havia naqueles irmãos, de tal maneira que havia aquela disposição, aquela consciência de unidade cristã de corpo que se traduzia em obras concretas de generosidade, de liberalidade, de tal maneira que ninguém considerava sua própria os bens que possuía, mas estavam prontos a se desfazerem deles, se houvesse necessidade, para suprir a necessidade grande, certamente da grande maioria daquelas pessoas ali que constituíam a igreja primitiva, e a grande maioria, há muitas evidências nesse sentido, eram pessoas pobres, pessoas simples, pessoas que vinham da escravidão, pessoas que necessitavam, certamente os que possuíam terras e bens sobrando, não eram muitos, e então, para que pudesse se assistir aquelas pessoas, às vezes era preciso essa liberalidade. Mas Deus deu graça, Cristo derramou graça, para que eles fossem generosos e liberais em suprir a necessidade real daqueles membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas essa mesma graça se traduziu em poder. E se Cristo, por um lado, derramava graça, o Espírito Santo capacitava os apóstolos com o poder do alto, com poder divino, com poder espiritual, de tal maneira que eles eram ousados, eles eram intrépidos, eles eram corajosos, eles eram fiéis, eles eram lúcidos na pregação deles, no testemunho deles. E pela misericórdia e graça de Deus, uma multidão já, àquela altura, constituía a igreja de Cristo nessa dispensação da graça e do Espírito. Graça e o poder do Espírito Santo marcavam a igreja primitiva e marcam ainda a igreja de Cristo nessa dispensação, que é a dispensação da graça e que é a dispensação do Espírito. Conclusão, irmãos, nosso tempo já está indo embora. Unidade de coração e alma, liberalidade para socorrer os necessitados e fidelidade no testemunho apostólico cristão são frutos da graça de Cristo e do poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda essa graça para sermos liberais, claro, com os critérios prudentes e sábios que a própria palavra de Deus nos dá. Liberalidade não é descaso, não é desperdício, nem coisa semelhante a isso. Nem tampouco encorajar outros à ociosidade, à preguiça ou coisa dessa natureza. Mas em Cristo nós encontramos graça para sermos liberais. E no Espírito Santo de Deus nós encontramos poder para pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho, com fidelidade, ousadia, intrepidez e coragem, como os apóstolos faziam nesse retrato da igreja primitiva. Nós vamos ficar